E aí pessoal, esse é o Escola História, eu sou o Felipe e hoje vamos fazer aqui mais um highlights, um resumo em 15 minutos para caber aqui no nosso IGTV com a entrevista que nós realizamos com a Aissa Norek. A Aissa atualmente cursa doutorado na Emory University, nos Estados Unidos, e nos deu informações muito legais sobre a vida acadêmica nos Estados Unidos. Ela explicou muito bem o processo de aplicação, de candidatura a um doutorado lá, e também a vida acadêmica, o cotidiano. Questão de bolsas, auxílio financeiros, taxas, prova de línguas, modo de redigir a carta de apresentação, tudo isso ela explicou muito bem nessa entrevista que dura 1 hora. Você pode assistir ela completa no YouTube Escola História ou ver aqui os momentos principais no nosso IGTV 15 minutos. Quero aproveitar aqui para pedir para você se inscrever lá no nosso canal do Escola História no YouTube, acompanhar o nosso site escolahistoria.com e também o nosso Instagram, Escola História. Além disso, deixar aqui mais uma vez registrado o nosso agradecimento à Aissa pela disponibilidade por ter nos ajudado tanto. E lá no YouTube temos mais coisas, entrevistamos pessoas que foram para a Itália, para a França, para Portugal, para a Inglaterra, todos eles para estudar história, seja na graduação, mestrado ou doutorado. Então, se você está com essa ideia de estudar fora do país, talvez seja muito importante você dar uma olhada nessas entrevistas. Agora, ficamos com os melhores momentos. Meu sonho de criança era fazer direito e virar juíza. Então, eu entrei na FRJ para fazer direito, cursei 1 ano e meio do curso e descobri que aquilo não tinha nada a ver comigo, na verdade. O que eu gostava mesmo era de história, eu gostava das interseções de história com direito e no final das contas eu queria ser professora, não queria trabalhar com direito. E eu não via sentido em continuar por lá se eu ia virar professora de história do direito, provavelmente, no final, que era algo que nem me mobilizava tanto. Então, eu mudei para História e Ciências Sociais, eu fiz pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. E a partir dali foi quando eu acho que deslanchou para mim o meu mundo da história. E depois eu decidi fazer mestrado em História, apliquei para diversos mestrados, escolhi fazer na PUC-Rio, na área de História Social da Cultura, estudando encarceramento de presas políticas durante a ditadura militar brasileira. Porque foi através da PUC que eu pude aplicar para uma seleção da Brown University para fazer mestrado sanduíche, ou seja, fazer um semestre fora da PUC. Passei nessa seleção, fui para Brown, descobri esse novo mundo de ser brasileira e brasilianista, né? Estudar Brasil fora do Brasil. Primeiro passo que eu tive que tomar quando eu decidi, bom, eu quero aplicar para os Estados Unidos, para universidades lá e os PhDs em História, foi fazer uma pesquisa inicial de quem são os professores da minha área em cada universidade. Então, ver quem estudava Brasil nos Estados Unidos. Então, eu primeiro mapeei todos os professores, peguei o contato que tem todo o site de universidade, tem o e-mail dos professores, né? Então, mapeei todos os e-mails dos professores, quais pesquisas eles faziam, quem se dava para saber quantos orientandos eles tinham já, quem eram esses orientandos e que tipo de pesquisa eles faziam. E acabei, depois disso, de fazer esse mapeamento, escolhendo quais professores tinham mais a ver com a minha pesquisa, né? Cortei a lista ao meio, provavelmente, naquele momento. E desses que eu achei que tinham a ver comigo, que poderiam me acrescentar em alguma coisa, serem bons orientadores para mim no futuro, eu mandei uma série de e-mails para eles. Então, a partir disso, eu consegui entender como funcionava e descobri que tinha que fazer o que eles chamam de personal statement, que é uma carta pessoal sua, não é um projeto. Então, a diferença grande é que você não faz um projeto de pesquisa, que nem aqui a gente faria um projeto de 20 páginas, explicando toda essa pesquisa. Lá é uma carta, como se fosse uma carta de intenções, que explica o que você gostaria de estudar, mas você não precisa estar com essa ideia completamente fechada, que mostra que você tem abertura para mudar o seu tema no meio do caminho, se for o caso, você não precisa estar com o tema fechado, porque são 5 anos a 7 anos de PhD, então você tem tempo para mudar o seu tema ainda. Que fala um pouco também como você se enquadra dentro do departamento. Então você fala, eu acho que eu me enquadro assim na universidade, eu vou aprender muito com o meu orientador nesse sentido, com outros professores do departamento também, então você mostra que você conhece a universidade. E você fala também um pouco de quem você é, né? O que você estudou até ali, como é que foi a sua trajetória acadêmica, eles também estão interessados um pouco nisso.
E aí descobri que para eles tinha que ter cartas de recomendação, no mínimo 3 cartas de recomendação de professores. Então, essa procura depois da carta de recomendação é uma questão, porque tem que ser em inglês e tem que ser de pessoas que te conhecem para te indicar de fato. E também precisava de um que eles chamam de sample writing, que na verdade é essa ideia de mostrar como é que você escreve, só que em inglês. Então, tem gente que manda trabalho final de disciplina, tem gente que manda artigo. No meu caso, eu traduzi um artigo, porque eu não tinha nada escrito em inglês. Então, eu traduzi um artigo meu em português para o inglês e mandei para eles, porque não deixa de ser uma escrita minha, né? E tem a questão de você saber inglês. Mas algumas universidades não pedem que você faça o exame de proficiência de inglês. Isso foi o caso da que eu entrei. Eu tinha o exame de proficiência, porque eu apliquei para várias, mas na minha não precisava, e depois você faz um exame da própria universidade para ver se você precisa fazer aulas de inglês ou não. Todo PhD, pelo menos na área de humanidades, eu não vou dizer que em outras áreas é assim, você não paga a universidade, né? Você recebe o que eles chamam de stipend, que é um salário. Então, você entra já recebendo salário. Não é que nem aqui que você entra e pode não receber uma bolsa CAP, CNPq, FAPERJ, FAPESP. Então, você entra recebendo essa bolsa. São pouquíssimas vagas comparadas aqui. Então, você já entra recebendo esse stipend e você tem a oportunidade, em algumas universidades, de participar de uma seleção de uma bolsa, que eles chamam também, que é um valor a mais que você recebe e você vira também um bolsista. Então, junto daquele salário que você recebe um adicional. Agora, tem outra forma de entrar. Tem como você aplicar pela Fulbright, que é um programa combinado do governo dos Estados Unidos com o governo do Brasil, que você recebe uma bolsa da Fulbright, que vai cobrir, né, a sua estadia durante, né, seus estudos durante o PhD, e que vai também te possibilitar escolher para qual universidade você quer entrar depois. Então, na Fulbright, você aplica para Fulbright, não para a universidade. Sobre o valor do salário, depende da universidade. Então, tem universidades que vão te dar $2.500 e tem universidades que vão te dar $1.300. Então, se for estadual, você recebe menos de salário, mas você pode trabalhar e você ganha trabalhando dando aula. Em geral, todo mundo que eu conheço consegue viver com um salário maior ou menor. Óbvio, com maior, com certeza, mas com menor também, trabalhando por fora que eu digo, por fora do valor do salário, trabalhando na universidade, dando aula. Então você é orientanda do Jeff Lacer, que foi orientando do Warren Dean, né, um importante brasilianista, seguindo uma tradição de brasilianistas. Nesse sentido, eu queria saber de você a comparação no campo da historiografia. Nossa historiografia, ela, claro que não toda, sem generalizar, ela segue uma tradição francesa. Você percebe as diferenças envolvendo as tradições historiográficas do Brasil com a americana, tal? Tem algumas diferenças que você poderia apontar? Demais, na verdade. A gente está tão acostumado com a historiografia francesa e a forma da gente ler e escrever, que é muito parecida com a historiografia francesa, que a gente chega nos Estados Unidos e é outro mundo, na verdade, eu acho. A gente lá lê, por ser os Estados Unidos, muitas coisas em inglês, então boa parte das coisas que estão em inglês são livros estadunidenses. Então, a gente lê muito da historiografia estadunidense, de como ela foi formada. Nesse sentido, eu acho que eu tive que reaprender a ler a literatura, porque eu não estava muito acostumada a ler coisas da historiografia estadunidense. Então, reaprender a forma de como eles escrevem, como eles passam um ponto. Eles são muito mais diretos do que nós somos, muito mais, em termos de organização, eles falam muito mais o argumento deles no início do livro, a introdução dá conta de falar qual é o argumento, quais são os objetivos, quais fontes eles utilizam, qual é a divisão dos capítulos. Então, isso é muito mais organizado do que a historiografia que a gente está acostumado, que é muito mais nas entrelinhas, mais longo, né? Você lê parágrafos enormes e fica tentando entender e internalizar aquilo que a gente leu. E nesse sentido também, eu acho que eu li muito mais coisa diferente, se a gente pensa em temática, do que eu li aqui. Então, os estudos de raça lá são muito mais desenvolvidos que os estudos de raça aqui, de gênero, é muito mais desenvolvido do que aqui. Eu acho que porque chegou num momento diferente no Brasil, em relação ao momento que começou, né, lá esse desenvolvimento, os livros têm
tem feito propostas de temáticas completamente diferentes que a gente não está acostumado a ler aqui. A gente lê uma coisa, às vezes, muito tradicional, em algum sentido, assim, das temáticas. E isso tem aberto um pouco meus olhos para um outro campo, né? Para um outro mundo que eu não estava esperando, de repente, conhecer tão cedo. E, ao mesmo tempo, como eu faço uma disciplina de América Latina e eu sou de América Latina lá. Eu tenho lido muito mais coisas de América Latina do que eu li aqui. Então, aqui a gente lê muito Brasil, óbvio, nós somos brasileiros, estamos no Brasil, então a gente vai ler muito da nossa própria historiografia, e eu estudo Brasil, então eu ia ler muita coisa de Brasil, mas já estou tendo a oportunidade de ler muito mais sobre a América Latina e muitos autores estadunidenses escrevendo sobre a América Latina. Eu acredito que teve uma grande importância, porque quando eu estava na escola ainda, foi quando começou o movimento, né, de se falar em comissões de verdade, que começaram os trabalhos. E por causa dessa empreitada, vamos dizer assim, de inúmeros pesquisadores e do governo brasileiro, uma série de eventos foi acontecendo, né, de 2010 até 2012, que foi o período que eu fiquei no ensino médio. E em conjunção também com a comissão de anistia, né? Por causa das caravanas de anistia, estavam rolando. E eu tive a oportunidade, naquele momento que eu estava ainda no ensino médio, assistir julgamentos, né? Entre aspas, julgamentos das caravanas de anistia. E de assistir uma série de documentários que começaram a surgir por causa dos trabalhos da Comissão da Verdade. Então, eu acho que isso possibilitou o meu conhecimento prévio, quando eu estava no ensino médio, do campo da ditadura, além dos ensinos da escola, de estudar ditadura na escola. Eu tive a oportunidade de ver muitos eventos e eu me interessei muito sobre o tema, e foi, acho que, isso que acabou me levando a, no final das contas, escolher a história e perseguir esse campo. E em relação aos meus estudos já na universidade, as minhas pesquisas, eu acho que a Comissão da Verdade, né, as comissões ajudaram muito a sistematização dessa documentação, né? Então, eu pude encontrar uma documentação sistematizada que eu acho que em outros períodos eu não teria encontrado, né? Teria sido muito mais difícil fazer essa pesquisa que eu faço hoje, que já foi difícil de fazer, em outros períodos. Então, eu utilizei muito documento do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, do Arquivo Público do Estado de São Paulo, que o de São Paulo, principalmente, é extremamente bem organizado. O do Rio tem menos fundos, então... enfim, é um pouco menos organizado, mas também eu acho incrível, eu gosto muito do APERJ, sempre que eu vou lá eu fico extremamente feliz de estar lá. E isso foi um trabalho que também veio, né, em grande parte das comissões e dessa empreitada de inúmeros pesquisadores de sistematizar essa documentação, de estudar essa documentação, de tornar essa documentação disponível para o público e existente, né, em grande medida também. Então, eu acho que isso, para mim, foi essencial, e eu sou extremamente grata a todo mundo que eu conheço e não conheço das comissões por esse trabalho impressionante que eles fizeram. Um momento tiete meu, que eu gosto bastante do Robert Darnton, um dos historiadores americanos, talvez o mais famoso no Brasil, né? Mas eu queria saber, assim, qual o tamanho do Robert Darnton nos Estados Unidos, para eu perceber, assim, se é uma referência reconhecida dos seus professores ou não, se é só aqui no Brasil que ele é famosíssimo, coisas desse tipo. Então, eu gosto muito do Darnton também. É um dos caras que leio com bastante prazer, porque além das pesquisas serem extremamente interessantes, ele escreve, né? Os livros são muito bem escritos, então o prazer de ler além da história. Mas eu ouvi falar dele, vamos dizer assim, numa disciplina. A gente leu um trecho de um artigo dele, um artigo bem antigo dele, na verdade, e discutimos um pouco sobre como escrever. Então, como escrever, de que forma escrever. Mas até agora foi só uma vez que eu ouvi bastante do Darnton. Então, não sei, ele não foi designado como uma leitura para mim, nenhuma disciplina, exceto esse trecho que foi lido em sala. Mas eu acredito que ele seja grande também. Pelo que a professora falou, quando a gente leu o Darnton, ela falou bastante sobre ele. Então, falou sobre a importância dele, falou sobre como ele escreve bem, sobre que tipo de pesquisa ele faz, como ele faz a pesquisa e como a pesquisa está extremamente ligada com a escrita dele. Então, eu acredito que ele seja bem utilizado lá e que gostem bastante dele. Mas eu, infelizmente, não tive a oportunidade de relê-lo em algum momento.